Você acredita que está no caminho certo, trabalhando duro, sendo honesto, buscando a aprovação de todos? Prepare-se, porque a verdade que vou te revelar pode doer. E muito. Napoleão Hill, o mestre da mentalidade de sucesso, dedicou a vida a desvendar os segredos dos homens mais ricos e poderosos do mundo. Ele não encontrou fórmulas mágicas, nem atalhos. O que ele descobriu foi algo muito mais profundo. Uma mudança radical na forma de pensar e agir. Você já se perguntou por que alguns parecem viver sob uma chuva de bênçãos, enquanto outros lutam incessantemente sem nunca alcançar a prosperidade que tanto almejam? Será que é apenas sorte? Ou pior ainda, um destino cruel e imutável? A resposta, que poucos ousam admitir, reside na sua postura. Não é o que você faz, mas como você faz. Não é a sua fé, mas a sua vibração. Você pode acreditar fervorosamente em algo, mas se suas ações gritam fraqueza, o universo vai te entregar. Fraqueza, pense nisso. Você se esforça para agradar, justifica cada decisão, busca a validação alheia. Acredita que essa é a chave para o sucesso, para ser querido, para abrir portas. Mas, na verdade, está construindo a sua própria prisão. Está cavando a sua própria cova. Napoleão Hill já dizia: o homem que pensa que pode e o homem que pensa que não pode estão ambos certos. Mas ele não parou por aí. Ele sabia que o pensamento, por si só, não era suficiente. Era preciso alinhar o pensamento com a ação, com a vibração, com a postura. Imagine um leão. Ele não precisa rugir constantemente para provar sua força. Sua presença já é suficiente. Ele não pede permissão para caçar. Ele simplesmente o faz. E acredite, essa é a mentalidade que separa os vencedores dos perdedores. Você está se comportando como um leão faminto ou como um cordeiro assustado? Analise suas interações, suas decisões, suas reações. Você está impondo respeito ou implorando por ele? Você está liderando ou seguindo? A verdade é que a maioria das pessoas tem medo de ser vista como arrogante, prepotente, insensível. Preferem ser boazinhas, acessíveis, compreensivas. Mas no mundo real, essa postura é interpretada como fraqueza, e a fraqueza atrai predadores. Eles sentirão o cheiro da sua insegurança a quilômetros de distância. E acredite, eles não terão piedade. Eles vão te usar, te manipular, te descartar, e você vai se perguntar o que fez de errado. A resposta é simples. Você se permitiu ser fraco. Você se colocou em uma posição de vulnerabilidade. Você entregou o seu poder nas mãos dos outros. Napoleão Hill ensinava que a mente é como um jardim. Se você não plantar flores, as ervas daninhas vão tomar conta. E as ervas daninhas são os seus medos, as suas inseguranças, as suas dúvidas. É hora de arrancar essas ervas daninhas pela raiz. É hora de assumir o controle do seu jardim mental. É hora de se tornar o leão que você nasceu para ser. Mas como fazer isso? Como mudar essa postura arraigada, essa necessidade constante de aprovação? Como deixar de se justificar e começar a impor respeito? A resposta, acredite, está mais perto do que você imagina. Está dentro de você. Mas para acessá-la, você precisa estar disposto a confrontar seus medos mais profundos. Precisa estar disposto a abandonar a sua zona de conforto. Precisa estar disposto a se tornar implacável. Prepare-se, porque nos próximos capítulos vou te mostrar como fazer exatamente isso. Vou te revelar os segredos da mentalidade de poder que Napoleão Hill desvendou. Vou te dar as ferramentas para transformar a sua vida de uma vez por todas. Antes de prosseguirmos, quero que você responda a uma pergunta crucial. Você está realmente pronto para a verdade? Você está realmente pronto para deixar para trás a sua antiga identidade
e abraçar o seu verdadeiro potencial? A resposta a essa pergunta determinará o seu futuro. Escolha com sabedoria, porque o que vou te mostrar agora pode mudar tudo. E talvez você não esteja preparado para o tamanho da mudança que está por vir. Você está realmente pronto? Ótimo, porque o primeiro passo para se tornar o leão é entender a diferença crucial entre autoconfiança genuína e a busca desesperada por aprovação. Napoleon Hill observou que os líderes de sucesso não se preocupavam em ser amados por todos. Eles se preocupavam em ser respeitados. E o respeito, ao contrário do amor, é conquistado através da demonstração consistente de competência e integridade. Pense em alguém que você admira profundamente. Não precisa ser um bilionário ou um CEO. Pode ser um professor, um familiar, um colega de trabalho. O que te atrai nessa pessoa? É a capacidade de tomar decisões difíceis, mesmo quando impopulares? É a firmeza em defender suas convicções, mesmo diante da oposição? É a habilidade de inspirar e motivar os outros, não através de discursos vazios, mas através do exemplo. Essas são características de um líder. E liderança, antes de mais nada, começa com a autoliderança. Você precisa liderar a si mesmo, seus pensamentos, suas ações, suas emoções. E isso significa abandonar a necessidade de validação externa. A busca incessante por aprovação é como uma corrente invisível que te impede de avançar. Você se torna refém da opinião alheia, moldando suas decisões e comportamentos para se encaixar nas expectativas dos outros. Mas a verdade é que não importa o quanto você se esforce, sempre haverá alguém que te criticará, que te julgará, que te odiará. E essa é uma das maiores lições que Napoleon Hill aprendeu com os grandes líderes que estudou. É impossível agradar a todos. E tentar fazer isso é uma receita para o fracasso. Então, como se libertar dessa corrente? Como parar de se preocupar com o que os outros pensam? A resposta é simples, mas a execução exige coragem. Comece a se concentrar em seus próprios valores. Quais são as coisas que realmente importam para você? Quais são os princípios que você está disposto a defender, custe o que custar? Quais são os seus objetivos de vida? Quando você tem clareza sobre seus valores, suas decisões se tornam mais fáceis. Você não precisa mais se preocupar em agradar a todos, porque você sabe o que é certo para você. Você se torna mais autêntico, mais confiante, mais resiliente. E essa autenticidade, essa confiança, essa resiliência são as qualidades que atraem o respeito. As pessoas são naturalmente atraídas por aqueles que sabem quem são e o que querem. Eles não precisam implorar por atenção ou aprovação. Eles simplesmente irradiam uma aura de poder e autoconfiança que é irresistível. Mas não confunda autoconfiança com arrogância. A autoconfiança genuína é baseada no conhecimento de suas próprias habilidades e na crença em seu próprio potencial. A arrogância, por outro lado, é uma máscara que esconde a insegurança. Napoleon Hill observou que os líderes verdadeiramente poderosos são humildes. Eles reconhecem suas próprias limitações e estão sempre dispostos a aprender com os outros. Eles não precisam se vangloriar de suas conquistas ou menosprezar os outros para se sentirem superiores. Eles simplesmente confiam em sua própria capacidade de superar desafios e alcançar seus objetivos. E essa é a chave para a mentalidade de poder, a crença inabalável em seu próprio potencial. Não importa o que aconteça, não importa o que os outros digam, você precisa acreditar em si mesmo. Você precisa ter fé em sua própria capacidade de criar a vida que você deseja. Mas a crença, por si só, não é suficiente. É preciso alinhar a crença com a ação. Você precisa estar disposto a trabalhar duro, a superar obstáculos, a aprender com seus erros.
Você precisa estar disposto a sair da sua zona de conforto e a enfrentar seus medos. Napoleão Hill ensinava que o medo é o maior inimigo do sucesso. O medo do fracasso, o medo do julgamento, o medo da rejeição. Esses medos podem te paralisar, te impedir de alcançar seus objetivos. Mas a verdade é que o medo é apenas uma ilusão. É uma emoção que você cria em sua própria mente. E você tem o poder de controlar suas emoções. Você tem o poder de transformar o medo em coragem. Como? Através da ação. Quanto mais você age, mais você supera seus medos. Quanto mais você se expõe a situações desconfortáveis, mais forte você se torna. Quanto mais você enfrenta seus desafios, mais confiante você fica. E essa confiança, essa coragem, essa resiliência são as qualidades que te separam da maioria das pessoas. São as qualidades. Em seguida, defina um plano de ação. Quais são os passos que você precisa dar para superar esse medo? Comece com pequenos passos, passos que você sabe que pode dar com sucesso. E a cada passo que você dá, celebre suas conquistas. Reconheça o seu progresso. Recompense-se por sua coragem. Com o tempo, você perceberá que seus medos estão diminuindo. Você se sentirá mais confiante, mais forte, mais capaz. E você estará pronto para enfrentar desafios cada vez maiores. Lembre-se sempre, você tem o poder de transformar sua vida. Você tem o poder de se tornar o leão que você nasceu para ser. Acredite em si mesmo, haja com coragem e nunca desista dos seus sonhos. O próximo passo é crucial. O próximo passo é crucial porque ele te tira da teoria e te joga direto na arena. Não adianta entender a diferença entre autoconfiança e necessidade de aprovação se você não souber como demonstrar essa autoconfiança na prática. E a primeira área onde você precisa impor sua presença é na sua comunicação. Napoleão Hill, em suas entrevistas com os grandes líderes, percebeu um padrão claro. Eles eram mestres na arte da persuasão. Não no sentido manipulador, mas na capacidade de expressar suas ideias de forma clara, concisa e convincente. Eles sabiam como usar as palavras para inspirar, motivar e influenciar. Pense em quantas vezes você já se sentiu inseguro ao expressar sua opinião, com medo de ser julgado ou ridicularizado. Quantas vezes você se viu hesitando, se justificando, pedindo desculpas por ocupar espaço? Essa é a linguagem do cordeiro, não do leão. O leão não hesita, ele não pede permissão, ele simplesmente declara. Não estou dizendo para você se tornar um tirano ou um déspota, mas estou dizendo para você aprender a se expressar com convicção, mesmo que suas ideias sejam impopulares. Comece observando a sua linguagem. Preste atenção nas palavras que você usa, no tom da sua voz, na sua postura corporal. Você está transmitindo confiança ou insegurança? Evite o uso de frases como "eu acho que", "talvez", "não tenho certeza", mas essas frases minam a sua credibilidade e te fazem parecer indeciso. Em vez disso, use frases mais assertivas, como "eu acredito que", "tenho convicção de que", "minha experiência me mostra que". Observe a sua postura. Você está curvado, com os ombros caídos e o olhar para baixo? Essa postura transmite submissão. Endireite a coluna, levante o queixo e mantenha contato visual com as pessoas. Essa postura transmite confiança. Preste atenção no tom da sua voz. Você está falando baixo, hesitante e com medo de ser interrompido? Essa voz transmite insegurança. Fale com clareza, em um tom firme e confiante. Essa voz transmite autoridade. Mas a comunicação não é apenas sobre o que você diz, mas também sobre como você ouve. Napoleão Hill enfatizava a importância da escutativa. Os grandes líderes não apenas falavam bem, eles também sabiam ouvir. A escuta ativa significa prestar atenção genuína ao que a outra pessoa está dizendo,
sem interromper, sem julgar e sem planejar a sua resposta. Significa tentar entender o ponto de vista da outra pessoa, mesmo que você não concorde com ele. A escuta ativa te permite construir relacionamentos mais fortes, entender as necessidades dos outros e identificar oportunidades. E ao demonstrar que você está realmente ouvindo, você ganha o respeito das pessoas. Além da comunicação, a outra área crucial onde você precisa impor sua presença é na sua capacidade de tomar decisões. Napoleão Hill observou que os líderes de sucesso não eram perfeitos, mas eram decisivos. Eles não tinham medo de tomar decisões difíceis, mesmo sob pressão. A indecisão é um veneno que corrói a sua confiança e te impede de avançar. Quando você hesita, você perde oportunidades. Você procrastina e você se torna refém das circunstâncias. Para se tornar mais decisivo, você precisa aprender a confiar na sua intuição. A intuição é a sua voz interior, a sua sabedoria inata. É a capacidade de tomar decisões rápidas e precisas, sem precisar de análise detalhada. Muitas vezes ignoramos a nossa intuição porque temos medo de errar. Mas a verdade é que todos nós erramos. O importante é aprender com os nossos erros e seguir em frente. Napoleão Hill ensinava que o fracasso é uma oportunidade de aprendizado. Cada erro que você comete te ensina algo valioso. Cada obstáculo que você supera te torna mais forte. Em vez de ter medo do fracasso, abrace-o. Veja-o como um degrau na escada do sucesso. Aprenda com seus erros e use-os como combustível para seguir em frente. E ao tomar decisões, não se preocupe em agradar a todos. Lembre-se, é impossível agradar a todos. Concentre-se em fazer o que é certo, em seguir seus valores e em alcançar seus objetivos. Seja honesto consigo mesmo e com os outros. A integridade é fundamental para construir confiança e respeito. Não minta, não trapaceie e não manipule. Seja sempre fiel aos seus princípios. E ao tomar decisões, seja rápido. Não procrastine. Quanto mais você demora para decidir, mais difícil se torna. Aprenda a analisar as informações disponíveis, pesar os prós e os contras e tomar uma decisão informada. Não se prenda à perfeição. A perfeição é uma ilusão. Não espere ter todas as respostas antes de agir. Comece com o que você tem, aprenda ao longo do caminho e ajuste o curso conforme necessário. Lembre-se, a ação é a chave para o sucesso. Não importa o quão inteligente, talentoso ou experiente você seja, você precisa agir para alcançar seus objetivos. E ao agir, não tenha medo de pedir ajuda. Ninguém alcança o sucesso sozinho. Construa uma rede de apoio de pessoas que acreditam em você, que te inspiram e que te desafiam. Napoleão Hill enfatizava a importância de se cercar de pessoas positivas e bem-sucedidas. As pessoas com quem você se associa têm um grande impacto em sua vida. Escolha seus amigos e mentores com sabedoria. Busque pessoas que te inspirem a ser melhor, que te desafiem a sair da sua zona de conforto e que te apoiem em seus objetivos. Evite pessoas negativas, pessimistas e invejosas. E ao construir sua rede de apoio, lembre-se de oferecer ajuda aos outros. O sucesso é um caminho de mão dupla. Quanto mais você ajuda os outros a terem sucesso, mais você atrai sucesso para a sua própria vida. Seja generoso, seja prestativo e seja um bom amigo. O universo recompensa aqueles que ajudam os outros. Então, recapitulando, para se tornar o leão que você nasceu para ser, você precisa dominar a arte da comunicação, aprender a tomar decisões rápidas e eficazes, abraçar o fracasso como uma oportunidade de aprendizado, cercar-se de pessoas positivas e oferecer ajuda aos outros. E, acima de tudo, você precisa acreditar em si mesmo. Você precisa ter fé em seu próprio potencial. Você precisa saber que você tem o poder de transformar sua vida. Agora, prepare-se, porque o próximo passo vai te levar para fora da sua zona de conforto.
para um lugar onde você nunca esteve antes. Um lugar onde você terá que confrontar seus medos mais profundos e lutar pelo que você quer. Um lugar onde você terá que confrontar seus medos mais profundos e lutar pelo que você quer. Porque o próximo passo não é sobre se esconder atrás de frases de efeito ou de livros inspiradores. É sobre ação. É ir lá fora e reivindicar o seu lugar no mundo. E isso, meus amigos, significa aprender a arte da negociação. Não aquela negociação mesquinha, onde você tenta tirar vantagem do outro, mas a negociação estratégica, onde você cria valor para ambas as partes. Napoleão Hill observou que os líderes de sucesso eram exímios negociadores. Eles sabiam como defender seus interesses sem alienar seus parceiros. Eles entendiam que a negociação não é uma guerra, mas uma dança, onde cada passo deve ser calculado e preciso. Pense em quantas vezes você já se sentiu explorado em uma negociação, com medo de pedir o que você realmente merece. Quantas vezes você aceitou termos desfavoráveis, apenas para evitar o conflito? Essa é a atitude do cordeiro, não do leão. O leão não se contenta com migalhas. Ele sabe o seu valor e exige ser tratado com respeito. Mas ele também sabe que para obter o que quer, precisa oferecer algo em troca. A negociação é uma habilidade que pode ser aprendida e aprimorada. Comece pesquisando e se preparando. Antes de entrar em qualquer negociação, entenda seus próprios objetivos, suas prioridades e seus limites. Saiba o que você está disposto a ceder e o que é inegociável. Entenda também os objetivos, as prioridades e os limites da outra parte. Quanto mais você souber sobre o seu oponente, mais chances você terá de alcançar um acordo favorável. Napoleão Hill enfatizava a importância da empatia na negociação. Tente se colocar no lugar do outro e entender a sua perspectiva. Isso te ajudará a identificar seus pontos fracos e a encontrar soluções criativas que atendam às necessidades de ambos. Durante a negociação, seja claro e direto. Expresse suas ideias com convicção, mas sem agressividade. Mantenha a calma e o controle das suas emoções. Não se deixe levar por provocações ou intimidações. Ouça atentamente o que a outra parte tem a dizer. Não interrompa e não julgue. Faça perguntas para esclarecer os pontos obscuros e para demonstrar o seu interesse. Flexível e esteja disposto a fazer concessões. A negociação é um processo de troca, onde cada parte precisa ceder um pouco para alcançar um acordo. Mas não ceda em seus princípios. Não aceite um acordo que viole seus valores ou que te prejudique a longo prazo. Saiba quando é hora de se afastar e recusar a negociação. Lembre-se, o objetivo da negociação não é vencer a qualquer custo, mas sim criar um acordo que seja justo e benéfico para ambas as partes. Um acordo onde todos saem ganhando. E ao negociar, não tenha medo de pedir o que você merece. Não se desvalorize e não se contente com menos do que você vale. Acredite em seu próprio valor e lute por ele. Napoleão Hill ensinava que a autoconfiança é a chave para o sucesso na negociação. Quanto mais você acreditar em si mesmo, mais persuasivo você será. Visualize o seu sucesso. Imagine-se alcançando seus objetivos e sendo recompensado por seus esforços. Essa visualização te dará a confiança necessária para enfrentar qualquer desafio. E ao enfrentar um desafio, não se esqueça da importância da persistência. Napoleão Hill observou que os líderes de sucesso não desistiam facilmente. Eles eram resilientes e persistentes, mesmo diante das maiores adversidades. Não desista dos seus sonhos. Não se deixe abater pelos obstáculos. Acredite em si mesmo e continue lutando até alcançar seus objetivos. Ao lutar por seus objetivos, não se esqueça da importância da gratidão. Napoleão Hill ensinava que a gratidão é uma poderosa força atrativa.
Quanto mais você agradecer pelo que você tem, mais coisas boas você atrairá para a sua vida. Seja grato pela sua saúde, pela sua família, pelos seus amigos, pelo seu trabalho, pelas suas oportunidades. Agradeça por cada pequena bênção em sua vida. E ao agradecer, não se esqueça de compartilhar sua gratidão com os outros. Demonstre apreço pelas pessoas que te ajudam, que te apoiam e que te inspiram. Compartilhe seu sucesso com os outros. Ajude aqueles que precisam. Seja um exemplo de generosidade e compaixão. Lembre-se, o sucesso não é apenas sobre o que você conquista, mas também sobre o que você contribui. O sucesso é sobre fazer a diferença na vida das pessoas. E ao fazer a diferença na vida das pessoas, você estará construindo um legado que transcenderá a sua própria vida e que inspirará as gerações futuras. Napoleão Hill ensinava que o legado é a verdadeira medida do sucesso. O que você deixará para trás quando você partir? Que tipo de impacto você terá no mundo? Pense em seu legado. O que você quer que as pessoas se lembrem de você? Que tipo de marca você quer deixar no mundo? Defina seu legado e trabalhe para construí-lo todos os dias. Viva uma vida com propósito, com paixão e com significado. Seja um líder. Seja um exemplo, seja uma inspiração. Seja o leão que você nasceu para ser. E ao se tornar o leão, lembre-se de que o poder não é sobre dominar os outros, mas sim sobre inspirá-los. O poder não é sobre ter tudo, mas sim sobre ser tudo o que você pode ser. O poder é sobre viver uma vida com autenticidade, com coragem e com integridade. O poder é sobre deixar sua marca no mundo e fazer a diferença na vida das pessoas. E agora, com essas ferramentas em mãos, você está pronto para o próximo nível. Mas prepare-se, porque ele exigirá de você algo que a maioria das pessoas teme. Algo que a maioria das pessoas teme: a solidão do líder. Não é a solidão física, mas a solidão das decisões difíceis, a solidão da responsabilidade. A solidão de saber que, no final das contas, a jornada é sua e de mais ninguém. Napoleão Hill compreendeu que os homens mais bem-sucedidos do mundo não alcançaram o topo por acaso. Eles trilharam caminhos tortuosos, enfrentaram tempestades e tomaram decisões que poucos teriam coragem de tomar. E muitas vezes fizeram isso sozinhos. Você precisa entender que, ao se tornar um leão, você estará vidrado. Fique com ela tranquilo, pronto para ser feliz. Agora você pode perder a sua confiança. Você pode ter toda a responsabilidade. Só uma pessoa. É tudo um impacto, e todo mundo poderá ajudá-la. Você inevitavelmente se distanciará da manada. Nem todos compreenderão sua nova postura, sua nova ambição, sua nova determinação. Alguns te criticarão, te julgarão, te invejarão. Outros simplesmente não conseguirão acompanhar o seu ritmo. E isso pode ser doloroso. Pode gerar dúvidas, inseguranças, a sensação de estar sozinho no mundo. Mas é fundamental que você resista a essa tentação de voltar para a zona de conforto, de buscar a aprovação da manada. Lembre-se, a manada se contenta com a mediocridade. Ela não busca a excelência, não desafia o status quo, não ousa sonhar grande. E se você se deixar influenciar pela manada, você inevitavelmente se tornará um cordeiro. Napoleão Hill dizia que o sucesso exige sacrifícios, e um dos maiores sacrifícios é a necessidade de agradar a todos. Você precisa estar disposto a desagradar, a ser incompreendido, a ser criticado. Mas isso não significa que você deva se tornar um ermitão, um misantropo, um ser humano insensível. Pelo contrário, a solidão do líder exige uma conexão ainda mais profunda com seus valores, com seus princípios, com sua missão de vida. Você precisa ter clareza sobre o que te motiva, sobre o que te impulsiona,
sobre o que te faz levantar da cama todos os dias. E essa clareza te dará a força necessária para seguir em frente, mesmo quando todos à sua volta duvidarem de você. Além disso, a solidão do líder te obriga a desenvolver uma autossuficiência emocional. Você não pode depender da validação externa para se sentir bem consigo mesmo, para se sentir realizado, para se sentir feliz. Você precisa aprender a se amar, a se aceitar, a se valorizar, independentemente do que os outros pensam ou dizem. E essa autossuficiência te dará a liberdade de tomar decisões difíceis, de seguir o seu próprio caminho, de construir a vida que você realmente deseja. Napoleão Hill enfatizava a importância da autodisciplina. Ele observou que os líderes de sucesso eram extremamente disciplinados em suas ações, em seus hábitos, em seus pensamentos. E a autodisciplina é fundamental para superar a solidão. Quando você se sente sozinho, é fácil se entregar à procrastinação, à preguiça, aos vícios. Mas a autodisciplina te impede de cair nessa armadilha. Ela te obriga a seguir em frente, a cumprir seus compromissos, a trabalhar em seus objetivos, mesmo quando você não tem vontade. E ao fazer isso, você demonstra a si mesmo que você é capaz, que você é forte, que você é resiliente. Lembre-se, o leão não se lamenta, ele age. Ele não se deixa paralisar pelo medo. Ele enfrenta seus desafios. Ele não se contenta com menos do que ele merece. Ele luta por seus sonhos. E você também pode fazer isso. Você também pode se tornar um leão. Basta que você esteja disposto a pagar o preço, a fazer os sacrifícios, a enfrentar a solidão. Napoleão Hill ensinava que o sucesso não é um destino, mas sim uma jornada. E essa jornada exige coragem, determinação e, acima de tudo, fé em si mesmo. Acredite em seu potencial, confie em suas habilidades, siga o seu coração. E não se deixe abater pelos obstáculos, pelas críticas, pelas dificuldades. Lembre-se sempre, você nasceu para ser um leão. E o mundo precisa da sua força, da sua liderança, da sua inspiração. Agora que você compreende a inevitável solidão, prepare-se para o próximo desafio, a arte de delegar sem perder o controle. Porque, por mais forte que você seja, você não pode fazer tudo sozinho. E a capacidade de construir uma equipe eficiente e leal é fundamental para alcançar o sucesso em grande escala. Não pense que delegar significa se livrar do trabalho sujo. Significa, antes de tudo, identificar talentos e criar um ambiente onde esses talentos possam florescer. Significa, antes de tudo, identificar talentos e criar um ambiente onde esses talentos possam florescer. Napoleão Hill observou que os grandes líderes eram mestres em reconhecer o potencial nos outros, mesmo quando esses indivíduos não o viam em si mesmos. Eles não buscavam clones de si mesmos, mas sim complementos, pessoas com habilidades e perspectivas diferentes que pudessem fortalecer a equipe como um todo. E aqui reside um ponto crucial: a confiança. Delegar não é simplesmente distribuir tarefas. É confiar que a pessoa designada tem a capacidade de executar a tarefa com excelência. É claro que isso envolve um certo grau de risco. Nem sempre as coisas sairão como planejado. Haverá erros, atrasos, imprevistos. Mas é através desses desafios que a equipe cresce e se fortalece. Você precisa entender que o microgerenciamento é um veneno para a produtividade e para a moral da equipe. Se você passa o tempo todo fiscalizando cada passo de seus colaboradores, você não só os impede de desenvolver suas próprias habilidades, como também transmite uma mensagem clara de desconfiança. E a desconfiança, como uma erva daninha, se espalha rapidamente, corroendo a lealdade e a motivação. Então, como delegar sem perder o controle? A chave está na comunicação clara e na definição de expectativas realistas.
Antes de delegar uma tarefa, certifique-se de que a pessoa designada compreende completamente o objetivo, o prazo e os critérios de sucesso. Forneça todos os recursos necessários, o treinamento adequado e o suporte contínuo. E, acima de tudo, defina pontos de verificação regulares. Não espere até o último minuto para verificar o progresso. Estabeleça reuniões periódicas para discutir os desafios, oferecer feedback e garantir que tudo esteja caminhando na direção certa. Napoleon Hill enfatizava a importância de cultivar um senso de responsabilidade na equipe. As pessoas precisam se sentir donas do seu trabalho, precisam ter autonomia para tomar decisões e implementar suas próprias ideias. Quando os colaboradores se sentem valorizados e respeitados, eles se tornam mais engajados, mais criativos e mais produtivos. E aqui reside um segredo pouco conhecido. Celebre os sucessos da equipe. Reconheça publicamente as conquistas dos seus colaboradores. Mostre que você valoriza o esforço e a dedicação de cada um. Um simples obrigado pode fazer toda a diferença. Mas não se iluda, nem todos os seus colaboradores serão dignos de confiança. Haverá aqueles que tentarão te enganar, que se aproveitarão da sua confiança, que sabotarão o trabalho da equipe. E é nesses momentos que você precisa agir com firmeza e determinação. Napoleon Hill observou que os grandes líderes não hesitavam em tomar decisões difíceis, mesmo quando isso significava demitir alguém. Eles entendiam que manter um membro da equipe tóxico era um risco muito grande, um veneno que poderia contaminar todo o ambiente de trabalho. Então, aprenda a identificar os sinais de alerta. Observe o comportamento dos seus colaboradores. Preste atenção às suas atitudes. Avalie o seu desempenho. Se você perceber que alguém está comprometendo o sucesso da equipe, não hesite em agir. Converse com a pessoa, ofereça feedback construtivo, dê uma chance para que ela melhore. Mas se a situação não mudar, seja implacável, demita. Não deixe que a lealdade cega te impeça de tomar a decisão certa. Lembre-se, você é o líder, você é responsável pelo sucesso da equipe. E isso significa tomar decisões difíceis, mesmo quando impopulares. Napoleon Hill ensinava que a liderança não é um cargo, mas sim uma responsabilidade. E essa responsabilidade exige coragem, integridade e, acima de tudo, a capacidade de inspirar os outros a darem o seu melhor. Cultive uma cultura de excelência na sua equipe. Exija o máximo de cada um, mas ofereça o suporte necessário para que eles possam alcançar o seu potencial. Crie um ambiente onde o aprendizado contínuo seja valorizado, onde os erros sejam vistos como oportunidades de crescimento e onde a inovação seja incentivada e, acima de tudo, seja um exemplo. Mostre aos seus colaboradores o que significa trabalhar duro, ser honesto e perseguir seus objetivos com paixão e determinação. Se você se comporta como um leão, sua equipe também se comportará como um leão. Mas lembre-se, um leão não é um tirano. Ele não impõe sua vontade através da força, mas sim através da liderança. Ele não se preocupa em ser amado por todos, mas sim em ser respeitado. E o respeito, ao contrário do amor, é conquistado através da demonstração consistente de competência, integridade e, acima de tudo, resultados. No mundo real, as palavras valem pouco. O que importa são as ações e os resultados que elas produzem. Napoleon Hill dedicou anos de sua vida a estudar os homens mais bem-sucedidos de sua época e descobriu um padrão inegável. Eles eram obcecados por resultados. Eles não se contentavam com a média, com o bom o suficiente. Eles buscavam a excelência em tudo o que faziam, e essa obsessão por resultados não era motivada por ganância ou egoísmo. Era motivada
por um desejo genuíno de fazer a diferença, de deixar um legado, de contribuir para o mundo de uma forma significativa. Eles entendiam que o sucesso financeiro era apenas uma consequência de sua paixão e de seu trabalho árduo. Você precisa internalizar essa mentalidade. Pare de se preocupar em ser o mais querido, o mais simpático, o mais compreensivo. Comece a se concentrar em entregar resultados acima da média. Defina metas ambiciosas, trace um plano de ação detalhado e trabalhe incansavelmente para alcançar seus objetivos. E não se iluda, o caminho para o sucesso é cheio de obstáculos, de desafios, de fracassos. Você vai cair, vai se machucar, vai querer desistir, mas é nesses momentos que sua resiliência será testada. É nesses momentos que você terá a oportunidade de demonstrar sua verdadeira força. Napoleão Hill ensinava que cada adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Em outras palavras, cada problema, cada obstáculo, cada fracasso, uma oportunidade de aprender, de crescer, de se tornar uma pessoa melhor. Então pare de se lamentar, pare de se vitimizar, pare de culpar os outros pelos seus problemas. Assuma a responsabilidade pela sua vida e comece a agir. Comece a transformar seus obstáculos em oportunidades, seus fracassos em aprendizado, seus medos em coragem. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Cerque-se de pessoas que te inspiram, que te motivam, que te desafiam a ser melhor. Afaste-se daqueles que te criticam, que te julgam, que te puxam para baixo. Napoleon Hill enfatizava a importância de ter um grupo mastermind, um grupo de pessoas com objetivos semelhantes que se reúnem regularmente para compartilhar ideias, oferecer apoio e se responsabilizar mutuamente. Encontre seu grupo mastermind, participe ativamente e aproveite o poder da inteligência coletiva. Mas não se engane, o sucesso não é um destino, é uma jornada. Uma jornada que exige esforço contínuo, aprendizado constante e adaptação constante. O mundo está em constante mudança e você precisa estar preparado para se adaptar às novas realidades. Aprenda novas habilidades, explore novas áreas de conhecimento. Esteja aberto a novas ideias. Não se acomode, não se estagne, não se prenda ao passado. Olhe para o futuro com otimismo, com curiosidade, com sede de conhecimento. E, acima de tudo, seja grato. Agradeça pelas suas conquistas, pelas suas oportunidades, pelas pessoas que te apoiam. A gratidão é uma força poderosa que atrai mais coisas boas para a sua vida. Napoleon Hill ensinava que a gratidão é uma das maiores chaves para a felicidade e para o sucesso. Quando você é grato pelo que tem, você se torna mais positivo, mais confiante, mais resiliente. E essas qualidades te ajudam a superar os desafios, a alcançar seus objetivos e a viver uma vida plena e significativa. Mas não se esqueça, o sucesso não é apenas sobre o que você conquista, mas também sobre quem você se torna no processo. Não se deixe corromper pelo poder, pela fama, pelo dinheiro. Mantenha seus valores, sua integridade, sua humildade. Lembre-se sempre de suas origens, de seus princípios, de seus propósitos. Use seu sucesso para fazer o bem. Ajude aqueles que precisam, compartilhe seu conhecimento, inspire os outros a alcançarem seus sonhos. E, acima de tudo, ame. Ame sua família, seus amigos, seu trabalho, sua vida. O amor é a força mais poderosa do universo. É o que te motiva, o que te inspira, o que te dá sentido à vida. Napoleão Hill dizia que o amor é a chave para a felicidade eterna. Ele acreditava que o amor verdadeiro é incondicional, é altruísta, é infinito. Então, ame intensamente. Ame sem reservas. Ame com todo o seu coração. E você verá que a vida te recompensará com amor em abundância. Agora, você tem o conhecimento, você tem as ferramentas, você tem o poder de transformar sua vida. Mas lembre-se, o conhecimento sem ação é inútil. Você precisa colocar em prática
tudo o que aprendeu. Você precisa agir com coragem e determinação. E não se preocupe se você não se sentir pronto, se você tiver dúvidas, se você tiver medo. O medo é natural, é humano, mas não deixe que ele te paralise. Use-o como um combustível para te impulsionar para frente. Acredite em si mesmo, confie em seu potencial e nunca desista de seus sonhos. Você nasceu para ser um leão. Você nasceu para vencer. Agora vá lá e mostre ao mundo do que você é capaz. E se você chegou até aqui, é porque você realmente está comprometido em transformar sua vida. Se esse vídeo te impactou, te fez pensar, te deu um choque de realidade, então ele cumpriu o seu propósito. Agora, faça a sua parte. Curta este vídeo, mostre que essa mensagem ressoou com você e ajude mais pessoas a encontrarem esse conteúdo. Inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como esse que te desafiam a sair da sua zona de conforto e a alcançar o seu máximo potencial. Compartilhe com seus amigos. Divida essa mensagem com aqueles que você acredita que também precisam desse choque de realidade. Não guarde essa transformação só para você. Espalhe a mensagem, inspire outras pessoas e vamos juntos construir um mundo de leões, de pessoas que assumem o controle de suas vidas e que fazem a diferença.